vocês, estão me ouvindo bem? Sim, maravilhoso. Boa tarde a todos vocês, é um prazer gigantesco estar de novo nesse palco incrível, com tanta gente espetacular nessa plateia, para falar de centralidade no cliente e com essas duas feras ao meu lado nesse painel. Uma maravilha, muito obrigada a vocês por estarem aqui. O nosso assunto vai ser exatamente o consumidor, o cliente de vocês. Itaú e Claro tem várias similaridades, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acredito que sim, até porque eu sou cliente dos dois, tá? Tem várias similaridades quando a gente fala de centralidade no cliente. São duas instituições que atendem milhões de brasileiros. A gente sabe muito bem, todo mundo que está aqui nos acompanhando também sabe, que já houve gargalos muito fortes no atendimento ao cliente, mas também é perceptível e admirável o salto gigantesco ao longo dos últimos anos, facilitado, claro, pela tecnologia, algo que todos nós aqui acompanhamos muito de perto também. Vocês deixaram de olhar apenas para o produto e passaram a olhar para o cliente como um todo. Os produtos passaram a ser mais personalizados. Nós sabemos que é preciso inovar, é preciso ir além do core business, do que vocês fazem, mas claro, não podendo esquecer o core business. Minha primeira pergunta é a seguinte, vamos começar pelo Milton. Como está sendo a jornada do cliente até esse momento, Milton? Tá bom. Obrigado, Cris. Prazer enorme estar com todos vocês aqui. Félix, uma honra poder dividir esse painel com você. Vou tentar ser super objetivo, porque a gente vê muito essa questão do cliente e escuta muito de que o cliente é importante, de que a prioridade é o cliente, e para a gente realmente tem levado isso muito, muito a sério. Não é um clichê. A frase que a gente gosta de falar é que o banco vai ser do tamanho que os nossos clientes quiserem no final do dia. E o nosso feito para você mudou para feito com você, porque a gente acredita muito nessa cocriação, nesse feedback contínuo do cliente para a gente melhorar e evoluir o banco e o atendimento todos os dias. A gente está numa jornada de transformação muito importante, em que a gente colocou de fato o cliente no centro. A forma de trabalho no banco mudou bastante, em que hoje a gente tem as comunidades, os squads, as tribos, né, tão conhecidas, onde tem mais de 20 mil pessoas hoje trabalhando com uma tecnologia super moderna. A gente já deixou para trás o discurso do sistema legado e a gente fala de tecnologia de ponta. E muito mais do que isso, uma cultura muito forte em que a gente engaja os nossos colaboradores para atenderem o cliente da melhor forma possível. Então a gente acredita no high-tech, mas a gente acredita no high-touch também. Você está próximo, entender, porque os nossos clientes querem um atendimento digital. Eles não querem um atendimento só digital e remoto. Eles querem que as agências se tornem cada vez mais um lugar onde eles vão para ter relacionamento, consultoria, falar de investimento, falar de um financiamento imobiliário. Mas você tem que deixar todos os canais digitais à disposição dos clientes. Então, uma organização muito focada em dados, o data-driven, que a gente tanto fala, e personalizando o banco para o cliente grande até o cliente pequeno, para que ele tenha uma experiência única. Essa tem sido a nossa jornada e sim dá para inovar, e inovar com o cliente, não é inovação pela inovação. Félix, vocês, como tem sido essa jornada de transformação com o cliente até agora? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Milton, Cris. Eu acho que você citou uma palavra que para nós foi chave, assim. A gente teve que aprender muito com os erros que a gente cometeu no passado. E essa palavra-chave para mim é a jornada. No instante que a gente decidiu ser uma empresa customer-centric, data-driven, que são palavras, expressões da moda, mas que a gente teve que aprender. Eu acho que, de fato, a gente colocou o cliente no centro e começou a identificar e a diferenciar as diferentes jornadas desse cliente. Então, a gente se deu conta que o cliente tem uma jornada de compra, tem uma jornada de uso, de atendimento, tem uma jornada de pagar a conta, que era um dos maiores problemas que a gente tinha, por incrível que pareça, o entendimento da fatura. Começamos com gente muito focada, gente muito experiente e totalmente
sangue, vontade, gostar do que fazer, focando nessas jornadas, dissecamos onde estão, porque os problemas aparecem, né? Sempre, porque o cliente muda também, muda o jeito de ser, muda aquilo que ele costuma fazer hoje, talvez não seja o que ele faça amanhã. Então, é uma jornada nossa de aprendizado constante e, como você disse, eu acho que dá para se dizer que a gente melhorou muito. Reconhecemos que temos que seguir e, de fato, a tecnologia foi chave e tem sido chave, e eu acho que vai ser fundamental para as transformações que vão vir pela frente. Nós temos aí uma nova realidade em relação à tecnologia, inovação, inteligência artificial, essas tecnologias disruptivas. A partir desse momento, o cliente está buscando algo diferente? Vocês conseguem sentir isso? Sem dúvida, Cris. O que eu te traria aqui é o seguinte: a expectativa do cliente muda todos os dias, na medida em que ele interage com diversos provedores de serviços, aplicativos, soluções. Então, quando ele vem fazer banking e ninguém acorda logo cedo dizendo, hoje eu vou fazer banking, ele entra no aplicativo dele e espera ter uma experiência parecida com outras experiências que ele teve. Então, a expectativa e a tecnologia empoderou, né? Cada um de nós tem o seu telefone, toma suas próprias decisões e o atendimento passa a ser cada vez mais personalizado. Então, o que eu vejo é que a gente precisa estar na vanguarda dessas inovações, na vanguarda dessas tecnologias, para sempre ter um objetivo. E o objetivo não pode ser inovar por inovar. Acho que tem que testar, tem que aprender, vamos cometer erros, mas sempre buscando atender o cliente da melhor forma possível. Seja de forma lógica, tendo dados e usando os dados que o cliente deixou, na medida que ele passou por vários canais e vários negócios dentro do banco, ou seja, utilizando a inteligência artificial para você antecipar, mas sempre tendo aquele toque humano que a gente entende ser fundamental. Tem clientes que são totalmente digitais, nós temos hoje mais de 30 milhões de clientes totalmente digitais, num universo de 70 milhões de clientes. E tem os clientes que querem ainda esse high touch, então é muito importante. Então sim, a expectativa está mudando e tem novas mudanças acontecendo no setor, as cryptocurrencies, decentralized finance, real digital, muitas inovações, o próprio Pix não deixa de ser uma inovação. E o nosso papel é estar na vanguarda, entender que aquilo é uma mudança no comportamento e que a gente precisa, de fato, levar o que faz mais sentido na conversa com o cliente. E monitorar as diversas jornadas que esse cliente tem no banco, os NPS, a gente tem mais de 400 medidores em todas as transações, e é isso que vai te dando feedback, 4 milhões de interações todos os anos com informações em que você vai trabalhando e realimentando as suas decisões. E você precisa ter uma plataforma tecnológica muito bem feita e estruturada para que você consiga levar a produção e reagir rápido àquela demanda e necessidade do cliente. A gente fazia 1000 alterações em produção por mês, a gente faz 13.000 hoje em dia, sempre tentando antecipar essa expectativa e essa mudança de comportamento. Félix, quais são as principais mudanças de comportamento do cliente que você sente e percebe no universo de vocês de telecom? Eu acho que, assim, essa mudança do cliente é muito parecida e acompanha a mudança do mundo, né? Então, se você pensar bem, há pouquinho tempo atrás nós não tínhamos 4G, né? E com a tecnologia anterior ao 4G, que era a 3, você tinha enormes limitações e hoje você faz coisas assim inimagináveis, que não poderiam ser feitas com o 3G. Várias empresas novas surgiram com o que o 4G propiciou. E evidentemente que o cliente, assim como todos nós, vem mudando no tempo. E eu acho que o grande desafio é surpreender o cliente. Vou dar um exemplo assim daquilo que a gente pensou muito assim, identificamos onde é que estavam, o que o cliente não gostava, o que era um problema para o cliente, né? E identificamos o roaming como um problema muito sério. E
facilitamos a vida do cliente criando aquilo que a gente chama de passaporte. Então, assim, criamos o Passaporte Américas, depois criamos o Passaporte Europa, depois criamos o Passaporte Mundo, ou seja, procuramos o tempo todo resolver problemas que aparecem. Então, essa mudança, essa transformação que a tecnologia propicia, eu acho que é maravilhosa, assim. O grande desafio é aplicar a tecnologia certa no momento correto. Às vezes a gente erra. Eu me lembro bem que uma vez, logo que surgiu o reconhecimento de voz, a gente tentou aplicar na Claro. Foi um fracasso, né? Porque a tecnologia não estava pronta ainda. Então, nós nos antecipamos no tempo, né? Então, às vezes, a gente comete erros dessa natureza e tem que estar atento, assim, para rapidamente corrigir. E agora com 5G errar, acertar, também, né? corrigir, E agora tudo com muito 5G rápido. também, né? 3G, 4G, Sim, agora 5G. com 5G, novas oportunidades vão surgir, tanto para startups, né? Principalmente na área de IoT, e em aplicações onde você tem necessidade de um baixo delay, né? Você tenha necessidade de ter um imediatismo naquilo que você faz. Que seja tudo Então, mais a gente rápido, mais espera aí imediato. um número gigantesco aí de startups, de novas empresas. A gente criou dentro da Claro um hub de inovação que a gente chama de Bion, um nome bastante bonito, mas que de fato é uma coisa onde a gente procura estreitar o nosso relacionamento e nos aproximarmos desse mundo de startups. Eu acho que tem tudo a ver com esse evento. Nós estamos sempre abertos aí para receber novas ideias, receber gente disposta a enfrentar desafios e a criar novas soluções. É isso aí, importante sempre modernizar, importante sempre estar ligado aí nessas novidades que surgem. Milton, a última pergunta para vocês dois, nós temos 5 minutos, eu não posso deixar de falar da dimensão humana. Quando a gente fala de transformação, a gente está falando de dimensão humana. A transformação é muito mais das pessoas e da cultura do que tecnológica, na opinião de vocês dois? Na minha opinião, tá? E eu acredito de fato que se você não tiver a cultura correta e não tiver o ambiente para que você possa explorar ao máximo a tecnologia não vai avançar no seu máximo potencial. Então, o que a gente tem trabalhado no banco, não só a mudança de método de trabalho, imagina uma organização como um banco, do tamanho da dimensão do Itaú, e você vê, de repente, 20 mil pessoas trabalhando em comunidades, nos squads, com a tecnologia correta. Mas se elas não tiverem com o direcionamento certo, com a cultura adequada, pensando realmente no cliente, tomando as melhores decisões, então é um modelo em que você precisa dar muito mais poder para as pessoas, dar accountability, você tem que tolerar o erro, as pessoas têm que saber lidar com ambientes mais controlados, testar, aprender, errar, evoluir, mas sempre com a voz do cliente na frente. Então, acho sim, a gente está passando por uma transformação cultural muito forte no banco, e eu digo que isso é indelegável, né? Isso tem que partir do CEO, do Conselho de Administração, e tem que percorrer a organização toda. E na minha visão, se você não tiver colaboradores felizes e engajados, você não vai ter o cliente feliz e engajado do outro lado. A gente atingiu esse ano o maior índice de eNPS, a gente mede a satisfação do cliente, mede a satisfação do colaborador, e o banco, felizmente, ganhou o Great Place to Work, a principal empresa no Great Place to Work, não só na indústria financeira do Brasil, acima de 10 mil funcionários. Isso mostra a força do nosso time, do capital humano, e é isso que tem movimentado a organização, tem inovado, tem abraçado a tecnologia. Mais de 80% dos nossos colaboradores vieram depois da fusão, depois de 2009, 40% durante o período de pandemia e depois, 30% dos nossos colaboradores abaixo de 30 anos, 55% de mulheres na organização.
Então, trabalhando com muita diversidade, inclusão, um grupo multidisciplinar, acho que a gente tem conseguido de fato. Então, acredito demais na cultura. E só para finalizar, eu mencionaria 2 pontos da cultura que são muito importantes. Primeiro, vamos de turma, que a gente fala, eu falo o tempo todo no banco, que é um só banco para o cliente, né? Você tem que quebrar os silos que grandes corporações têm e entregar um banco único. E o segundo tópico, que eu acho que é super importante, é a gente não sabe tudo. Então, independente de você liderar o setor, você tem que ter essa perspectiva de humildade, pé no chão, de que você não sabe tudo e que você tem que estar aberto ao aprendizado o tempo todo, seja no concorrente, seja numa indústria diferente, porque o cliente, no final, muitas vezes é o mesmo. Então, essa noção de você estar aberto para o que está acontecendo no mundo é fundamental para você não ficar fechado, achando que tem todas as respostas, e a única certeza é que você não tem. Então, com muita humildade, abraçar essa jornada é fundamental. Tá? A construção ela é conjunta, né? Ela é Colaboração, conjunta, coletivo, isso é fundamental hoje em dia. Nós fazemos tudo juntos, né? Juntos, ao contrário do que dizem, né? Que sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Para mim, nós vamos, inclusive, mais rápido juntos. Queria te ouvir, então, Félix, sobre essa transformação na dimensão humana. Bem, a dimensão humana é fundamental. Eu acho que tudo inicia aí. Se a gente pegar um exemplo de uma empresa de telecom, eu diria que tem uma característica muito importante, assim. Nós tivemos que mudar a cultura, sabe? Não é reforçar uma cultura existente, nós tivemos que mudar uma cultura. Porque vocês devem lembrar, as empresas de telecom normalmente tinham filas assim de clientes para comprar, né? Isso gerou uma cultura muito ruim, né? Eu acho que o nosso grande desafio ao longo dos últimos 8, 10 anos foi exatamente criar uma cultura voltada para a atenção do cliente. Então, essa transformação toda aconteceu principalmente em função da mudança da cultura, com gente extremamente competente, focada, e que enxerga, assim, nessa transformação, um elemento de satisfação pessoal, sabe? Eu acho isso fundamental que a gente tem feito ao longo do tempo, assim. Porque hoje a vida está muito mais difícil, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais à mão. Então, se você de fato não consegue criar valor na sua empresa, o cliente tem facilmente acesso ali na empresa do concorrente. Então, esse, de fato, assim, é a grande transformação que a gente fez ao longo dos últimos anos. Muito obrigada, respeitaram o tempo, que maravilha, fomos perfeitos no tempo. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada a todos vocês aqui com a gente hoje. Boa tarde, ótimo Web Summit para todos. Obrigado, Félix. Obrigado a todos. Obrigado a todos.